Muito tem se propagado de que nos Estados Unidos poderá ocorrer uma guerra civil, mas também há pessoas que acreditam de que isso é mais propaganda, de que os Estados Unidos não está nem perto de uma guerra civil. Existe violência, existe polarização, mas uma guerra civil já seria muito. É o que diz aqui o artigo do senhor Diego Barros, do site El Orde Mundial, que é um site espanhol de geopolítica, que vocês veem aqui eu utilizar direto. E ele vai dizer aqui que a situação se intensificou com a morte do Charles Kirk. Ah, é uma coceira danada. Se intensificou com a morte do Charles Kirk, mas que houve períodos em que o país ele foi mais violento, outros períodos em que ele diminuiu essa violência, e que isso é comum nos Estados Unidos, mas não está perto de uma guerra civil. Eu não sei se concordo totalmente com ele, mas quer ver, vamos explorar mais o artigo dele. Ele diz assim, ó, a violência nos Estados Unidos é uma realidade dramática que se agravou nos últimos anos, tal e tudo isso daí. Aí ele vai mostrar algumas situações de violências no país. Por exemplo, Kicker foi o mais recente de uma longa lista de acontecimentos. No caso, Kicker, ele foi atacado pela esquerda, possivelmente. Mas anteriormente, a presidente da Câmara de Minnesota, Melissa Hortman, e seu marido, ambos democratas, foram executados por apoiadores de Trump. Então a direita acabou matando aqui tanto a presidente da Câmara dos Deputados de Minnesota e o seu marido. Depois, o senador estadual de Minnesota, John Hoffman, e sua esposa sobreviveram a um tiroteio do lado de fora de sua casa, creio que eles eram democratas também, por membros da direita, em junho deste ano. Em abril, um homem ateou fogo à residência do governador da Pensilvânia, John Shapiro, de esquerda, um homem de direita. 2 jovens judeus foram baleados em Washington por um apoiador palestino. Que coisa, né? Então, 2 jovens judeus de direita atacados por alguém da esquerda. Tô colocando assim, mas pode ser que nem era de esquerda, né? Era um apoiador palestino, mas não se definia assim. É só pra gente fazer mais ou menos no espectro quem seria contra quem apoia que pautas. O Luigi Mangione, que matou lá o CEO da United Healthcare, que é essa empresa de seguro de saúde, foi comemorado por toda a esquerda no mundo todo e matou alguém mais à direita ali, justamente por não aceitar, por problemas que ele teve com a companhia de saúde e tudo isso daí, e entender que é uma exploração que eles fazem das pessoas. Então, terminou na violência. E o Trump sobreviveu 2 tentativas de assassinatos, no qual ele foi quase morto pela esquerda. O marido da Nancy Pelosi, que até o ano passado ela era a líder democrata, era presidente da Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, ele sofreu uma tentativa de homicídio, conseguiu sobreviver, então alguém da direita tentou matar ele, que é da esquerda. O juiz da Suprema Corte, Breno Kavanaugh, também foi vítima de uma tentativa de assassinato, aqui não sei se foi da esquerda ou da direita. E em 2020, agentes federais entraram e romperam uma conspiração de milícias extremistas da direita para sequestrar e assassinar a governadora democrata do Michigan. Isso tudo mostrando que a violência nos Estados Unidos ela tem aumentado, ela tem se intensificado. E aqui, ó, ela tem mostrado que os Estados Unidos estão em uma situação terrível. E esse dado aqui sim que é alarmante. Segundo um centro de pesquisa política da Universidade de Virgínia, 52% dos eleitores do Donald Trump e 41% dos eleitores de Joe Biden disseram, em 2021, concordar um pouco que era hora de enfrentar uma fratura que acabaria com a União. Ou seja, que acabariam com essa ideia de Estados Unidos. São estados separados. Um divórcio nacional. E aí? Complicada a situação, né? Até porque, vamos lá, digamos que dá certo. Então separamos entre Estados Unidos democratas e Estados Unidos republicanos.
Logo, dentro desses estados, armariam, dos próprios republicanos e democratas, dois blocos que se brigariam pelo poder, formando uma esquerda e uma direita, e depois também eles podem pedir para fragmentar mais, dividir mais, e assim sendo cada vez mais fragmentado, até que venha uma grande potência, talvez a China, talvez a Rússia, chegue e domine a localidade, domine esse território. É possivelmente o que pode acontecer com tanta fragmentação. Quando se fragmenta demais, você deixa a região possível de ser invadido por outro país. E aí ele vai citar casos aqui de que houve períodos de grande violência política nos Estados Unidos, como na briga pelos direitos civis, né, na guerra do Vietnã, da questão ali. Houve outras também, até que houve outras lá pelos anos 20, até anos 20 não, anos 10, até que se acalmou ali com o progon racial depois da massacre de Tulsa, é praticamente o que ele vem dizendo aqui. Aí há uma grande repressão a essa direita que fez essa massacre, daí se acalmam os ânimos, tudo. Mas que hoje ele vem bastante alterado, porém, olha o que ele vai dizer. Essa divisão existencial não existe hoje em dia, porque antes era dividido por territórios, existiam territórios que era, digamos assim, bem pró-escravidão e territórios que não eram, e isso levou à guerra civil. Onde é que ele é aqui? Deixa eu ver. Tá. Democrata. Então, pouco há uma divisão geográfica. Ele também vai dizer que hoje não existe uma divisão geográfica clara, como no conflito no século XIX, o que complicaria um cenário de guerra contra frentes definidas. Então, todos os pontos de atritos atuais transcendem os estados além de sua filiação política. Dadas suas advertências de uma segunda guerra civil iminente, a questão não é se as pessoas se odeiam. Nada de novo em qualquer país ao longo do tempo. Em vez disso, é se esse ódio se baseia nos interesses sociais e econômicos irreconciliáveis de grupos opostos, principalmente elites econômicas dentro da mesma sociedade. Aí é onde eu vou discordar dele, porque essa situação de que não existe uma divisão clara geográfica, como havia na Guerra Civil dos Estados Unidos no século XIX, lá em 1863 ou 61. Foi mais ou menos ali quando começou a Guerra Civil. Nós tivemos um exemplo recente, nos anos 90, na divisão da Iugoslávia, no qual se brigaram tudo entre si por questões étnicas e religiosas. E aqui poderia ser claramente por questões políticas. E assim como lá eles matavam seus próprios vizinhos e se reuniam em bandos para proteger entre si e atacar outro lado, aqui poderia acontecer também. Então, democratas se reunirem para massacrarem republicanos, republicanos se reunirem para massacrarem democratas, e assim, nos estados que forem mais democratas, os democratas correriam para lá, os republicanos em estados que fossem mais republicanos correriam para lá também, e assim a divisão ficaria mais acirrada, levando também a uma divisão geográfica por medo de que ele poderia ser morto pelo seu próprio vizinho se fica no mesmo estado que não tem essa proteção maior do governo, da região. Então isso aqui eu acredito que não ajudaria, tá? Só não ter essa divisão geográfica não ajudaria. Agora, se vai se intensificando as coisas, como o nacionalismo cristão aqui, Kirk, ou de anti-Kirk, poderia chegar a isso, apesar que eu vejo com certa dificuldade, já que o poder central hoje está na mão dos republicanos, e com isso talvez seria mais fácil deles aprovarem um poder ditatorial do que realmente chegar a haver uma divisão para brigarem assim como numa guerra civil, a não ser que os estados democratas aí sim colocassem as suas forças de segurança para peitarem o envio de agentes do ICE, para peitarem tropas que o Trump envia para lá, e aí o governador desse em ordem para que eles abrissem fogo caso essas tropas decidissem atuar nos seus estados, e com isso sim poderia começar uma guerra civil caso esses agentes viessem a acatar a ordem do governador. Coisa que eu ainda acho que está longe de acontecer e espero que nunca aconteça. Mas existe aqui três relatos aqui, ó, três
exemplos, digamos assim, da ficção que trazem isso daí. Uma ideia do The Handmaid's Tale, que é o conto da criada, que traz um pouco disso, um Estados Unidos dividido e quem perde tem que fugir, que seria talvez o mais provável com o nacionalismo cristão que existe no governo Trump, seria um cenário de Handmaid's Tale. Também tem a situação de guerra civil desse filme que participa, como que é, o Wagner Moura. Esse seria talvez um cenário plausível também. E esse aqui do romance Guerra Americana, esse eu não conheço, mas que traz também a ideia de uma guerra civil entre os estados ali por questão de petróleo, mudanças climáticas, tudo isso daí. Que vai acontecer, eu acho ainda que não estamos perto ainda de acontecer, mas que está mais violento os Estados Unidos, isso está a questão política, até porque praticamente quando a violência política está em aumento, significa que a política já não está funcionando mais, que o diálogo que deveria existir na política não está funcionando, e como alguns dizem que a política seria a guerra por outros meios, se a política não está funcionando, volta a guerra. Que é o que eu espero que não aconteça. E aí, o que você acha que vai acontecer? É realmente plausível acontecer uma guerra civil nos Estados Unidos? Deixe aí nos comentários, eu sou o professor Gessé Santiago, aqui da Escola de Filosofia Política, no qual analisamos o que está acontecendo no Brasil e no mundo, porém, sem políticos e sem ideologias de estimação.